Boa noite. Boa noite. Eu sou o missionário Edson Alves, eu sou pernambucano, Amém. Sou nordestino. Eu nasci e cresci na cidade de Petrolina, Pernambuco. Quantos aqui já ouviram falar em Petrolina, Pernambuco? Terra maravilhosa, de povo maravilhoso e de igrejas batistas regulares também. Nós somos de um vale chamado Vale do São Francisco, onde há o Rio São Francisco e em volta muitas cidades como Juazeiro da Bahia, Casa Nova Bahia, a Remanso Bahia, Sobradinho Bahia, onde fica a represa, uma das maiores que há no nosso Brasil, e também a cidade de Petrolina, que é uma das maiores cidades que há ali na região. É a segunda, se não a terceira, briga com Caruaru, Pastor Manuel, como a segunda maior cidade do estado do Pernambuco. De lá eu fui então para o Seminário Batista do Cariri. Deus me converteu quando eu tinha 14 anos de idade, através do ministério missionário da família Reiner no Brasil. Não sei se o pastor Manuel já ouviu falar em Haroldo Reiner, J. Reiner, Timóteo, americanos que deixaram os Estados Unidos para plantar igrejas no nordeste desse país. E meu pai na fé foi exatamente J. Reiner, que faleceu cedo na vida, mas deixou um grande legado no Vale do São Francisco. Sou casado com Marli Isabel, nós temos 2 filhos, o Esdras, auxiliador, e Eliakim, sustentado por Deus, é o significado dos nomes deles. O Esdras tem 16 anos de idade e Eliakim tem 11 anos. O Esdras tem falado aqui e acolá sobre ir ao seminário. Seria função, chamado, convite que o pai dele tem. Eu não fico insistindo, eu estimulo. E eu oro muito. Eu oro para que meus 2 filhos sigam essa mesma jornada de plantadores de igrejas, pois o campo é vasto e os trabalhadores são bem pouquinho, bem nordestino mesmo. A seara é grande e os trabalhadores são bem pouquinho, tá bom? Então essa é a base do nosso ministério: evangelismo, discipulado, edificação, visitação, reuniões de oração e adoração, evangelismo com crianças e adolescentes, projeto social com flauta doce e violão. Esse último aí eu gosto muito e eu quero um retorno rápido quando eu chego no campo missionário, porque eu quero ver as crianças e adolescentes serem os músicos da igreja. Eu não sou músico, eu conheço um pouco de partitura, um pouco de flauta, um pouco de violão. Daqui a pouco eu ensino aula às crianças e adolescentes, daqui a pouco esses jovens começam a tocar mais do que eu, não sei o que é. Eu parei naquele estágio e eu não avanço mais. Enfim, somos de Petrolina e fomos para o Ceará no ano de 2004, para a cidade do Crato, para o Seminário Batista do Cariri. Sou formado em bacharel em teologia, assim como também o pastor Júnior no seminário, a Mônica. E aí está o nosso cartão: orem por nós, orem pelo Pernambuco. Nós estamos atualmente na cidade de Ouricuri, Pernambuco. Mas antes de Ouricuri, após formado, nós fomos para a cidade de Exu, Pernambuco. Após formado, fomos para a cidade de Exu. Durante meu estágio ministerial, em 2006 e 2007, nós passamos 2 anos ali plantando, semeando o evangelho na cidade de Exu. E aí houve a conversão do primeiro crente, do segundo crente e do terceiro crente. E aí houve os convites, após a formação, eu tive convite para pastorear a igreja. E aí eu recebi em minha casa, no Sítio Alegre, no Seminário Batista de Cariri, a presença de um herói da fé, Haroldo Reiner, grande missionário no sertão nordestino.
E Haroldo disse assim para mim: Edson, quando é que tu vai? Disse: pastor, eu estou perdido assim com o meio dos convites e tal, a gente fica naquela expectativa. Ele disse: Edson, para muitas pessoas, missões terminam aonde terminam os asfaltos. Poucos querem servir a Deus no interior. Aquela frase ficou gravada em meu coração. Eu disse: já sei para onde é que eu vou. Vou continuar no Exu. E ficamos ali no Exu, uma cidadezinha pequena, aí está o mapa ali, aquele ponto vermelho é Exu, 35 mil habitantes. Olha, se você reclama de água, talvez depois disso você nunca mais vai reclamar. Espero. Exu é uma cidade que chega água. Na minha casa, que era um bairro bom na cidade, a água chegava a cada 45 dias. E aí passava 2 dias tendo água. E aí a gente tinha que encher tudo. E aí depois, de novo, 45 dias. E é um dos melhores bairros em Exu, viu? 35 mil habitantes. O que nos levou para lá não foi as dificuldades. O que nos levou para lá foi a maior urgência do ser humano, a salvação do perdido. Plantarmos uma boa igreja naquela cidade. Havia um projeto, há um projeto na realidade, quando eu cheguei no seminário, chamado Projeto Preenchendo as Lacunas. Que lacunas? Ali está Exu. Um pouco acima está o Ceará, o Crato. Aí tem Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. Hoje, na região chamada Crajubá, há quase 45 igrejas batistas regulares nessa região. Só tinha a igreja batista regular descendo ali para Petrolina, 273 quilômetros, do Crato para Petrolina. Então, todo esse vale, toda essa lacuna, não havia, então, igrejas batistas regulares, igrejas boas. Nesse campo aí há muitas igrejas, como aqui também tem chamadas igrejas. Mas se a gente pegar e fazer uma comparação, infelizmente, um circo e algumas das chamadas igrejas que há hoje, vocês entendem como eu creio, é muito parecido. Não é verdade? É muito parecido. Então há uma necessidade de plantarmos boas igrejas nesse país. E há uma grande necessidade de plantarmos boas igrejas no Nordeste, tão carente. Certo? Então Deus me mandou para Exu, e aí começamos com aquele projeto de plantar igreja ali. Certo? Quem não conhece, talvez, quem nunca ouviu falar em Exu, mas por certo ouviu falar em Luiz Gonzaga. Então, Luiz Gonzaga é natural desta cidade, Exu. E aí plantamos ali uma igreja, moramos 13 anos ali, o começo do trabalho foi no terraço, foi em garagem, passamos alguns meses assim, até alugarmos então o primeiro prédio e dar continuidade ao trabalho ali. E aí o tempo foi passando, os salvos foram acontecendo, algo muito difícil no meu ministério se deu, que eu fiquei assim: oh Deus, o Senhor me trouxe para cá por quê mesmo? Passamos 2 anos sem ninguém se converter, ninguém, trabalhando, evangelizando, orando, visitando, 2 anos, ninguém se converteu. E aí de repente 4 pessoas se convertem. Aí de repente 2 pessoas dessas 4 pessoas morrem. E uma se envolve numa briga e mata uma pessoa. Aí fica a viúva, grávida, para a gente cuidar. Eu disse: ó Deus, nos ajuda. E assim foi. Permanecemos firmes ali e continuamos. Crescemos, saímos do aluguel, compramos um terreno em 2009, construímos um alpendre, saímos do aluguel. E aí esse alpendre foi ficando apertado na cidade de Exu. Foi ficando apertado que nós começamos então a projetar a nave, ou o prédio principal. E graças a Deus conquistamos e construímos. E aí cada vez mais o tempo foi se passando e Deus foi nos abençoando. E aí o projeto social com música. Esse rapaz com camisa do Brasil, camisa azul, o nome dele é Juan. Ele se converteu quando ele tinha 14 anos, fez parte desse projeto social, com flauta e depois com violão. Hoje ele está com 20 anos de idade, está no 2º ano do Seminário Batista do Cariri. Desse trabalho tem um pastor na cidade do Crato hoje já, que é fruto desse trabalho, e um segundo que está no seminário no seu 2º ano. Então Deus tem feito maravilhas.
nessa igreja em Exu. E aí, alguns anos atrás, hoje são os músicos da igreja. Então Deus é bom e maravilhoso. Não sou músico, mas aquilo que eu sei eu gosto de transmitir nesse projeto social com crianças e adolescentes. E aí é o prédio da igreja. Hoje tem Igreja Batista Regular também em Exu, Pernambuco. A igreja foi emancipada no dia 29 de dezembro de 2019. A igreja convidou o pastor e o pastor está lá. A igreja então sustenta o seu pastor, a igreja sustenta o seminarista e a igreja abençoa ainda um pequeno missionário na cidade de Oricuri. Então foi feito um bom trabalho, uma boa igreja nessa cidade. E aí faltava a cereja do bolo. Algumas pessoas disseram: Edson, não cai nessa de fazer casa pastoral não. Eu digo: rapaz, eu vou cair, porque aqui é uma cidade difícil. E para ter um pastor e ter um conforto para um pastor, e olha, igreja, vocês devem valorizar muito os pastores da igreja e ter conforto, né? Então eu disse: eu sofri muitos anos aqui com falta de água, então vamos fazer uma casa pastoral, mais uma bela casa pastoral. Compramos um segundo terreno, construímos essa casa. Eu paguei um trator para cavar um grande buraco para fazer uma cisterna de água que coubesse 12 mil litros de água, para o pastor que viesse não sofrer como esse pequeno missionário sofreu. Não estou reclamando, estou apresentando fatos. Mas ainda demorei 2 anos na casa, né? É claro, eu ia construir e deixar para o pastor inaugurar. Eu inaugurei a casa, né? Eu digo assim que essa casa é a casa mais bonita pastoral que eu já vi no Nordeste. Eu nunca vi uma casa pastoral tão bonita no Nordeste. Certo? Muito boa a casa pastoral em Exu. E aí foi feito pela graça de Deus. E aí, terminamos Exu, íamos para onde? O projeto preenchendo as lacunas. Vamos pro próximo passo. 60 quilômetros após a cidade de Oricuri, Pernambuco, um pouquinho melhor, uma cidade mais estratégica, uma cidade maior, uma cidade que tem em torno de hoje 80 mil habitantes, 70 e pouco, 80 mil habitantes. É uma cidade cortada por 2 BRs, então devemos e oramos, queremos, desejamos plantar uma igreja proposital. O que é uma igreja proposital? Uma igreja com visão missionária e evangelística. Nós queremos também plantar um instituto bíblico ali naquela localidade, para formar obreiros locais, para assim espalhar igrejas batistas regulares em nossa volta. Então, se pegarmos Oricuri e fizermos um círculo assim em Oricuri, há em torno de 30 cidades que não há trabalho batista regular, que precisa urgentemente de boas igrejas, e isso é urgente. Cidades com 15 quilômetros de distância, com 30 quilômetros, com 40 quilômetros, com 90 quilômetros e assim por diante. Várias cidades. Projeto que queremos fazer, desenvolver, como vamos fazer esse trabalho? Deu certo em Exu, 13 anos, vamos copiar. Evangelismo, discipulado, edificação, visitação, reuniões de oração, adoração, evangelismo com crianças e adolescentes e projeto social Fralda Doce. Vamos copiar, não deu certo em Exu? Vai dar certo em Oricuri também. E aí começamos a fazer os primeiros cultos aonde? Garagem. E aí alguns irmãos começaram a chegar para mim: vamos alugar um prédio? Eu disse: não, peraí, calma. Vocês se converteram agora. E aí começamos ali e tal. E aí vinha todo domingo: pastor, vamos alugar um prédio? Eu disse: não, calma. Aí eu passei 3 meses falando sobre igreja proposital, igreja missional, igreja missionária. A minha função como crente nessa cidade, porque muitos crentes ainda hoje acham que o papel de evangelismo é apenas do pastor e missionário. Não. O papel de evangelizar o perdido é para todo servo de Deus. Você é um servo de Deus? O papel de evangelizar o perdido é todo filho de Deus. Você é um filho de Deus? Então, você e sobre você cai essa responsabilidade também. Então, depois de alguns meses, eu fiz uma lista, um questionário. E a última pergunta é, não estranhem, viu? A última pergunta é: você é a favor do dízimo, sim ou não, por quê? Peguei as folhas de todos os novos convertidos
E eles falaram, sim, somos a favor do dízimo e oferta. Eu disse, vamos alugar um prédio, mas daqui a pouco. Eles ficaram animados e depois, daqui a pouco. Vou fazer o seguinte, você e você serão os tesoureiros da congregação. Vai começar agora. E a partir desse mês nós vamos recolher dízimos e ofertas. Quando nós tivermos como poder pagar 3 meses de aluguel de um prédio, nós alugamos. Concordam? Sim, pastor. E foi assim que começou. Garagem, descontração e comunhão. E aí fizemos esse grupo base, essa reunião que eu falei, 4 famílias. São essas aí a minha, certo? E mais 3 famílias. De fato, uma já tinha saído, então de fato ficou só 3. Mas é assim que começa o trabalho. Quando a gente pensa que está ganhando, está perdendo, e está ganhando, e quando sai a gente ganha do mesmo jeito. Deus está no controle. E aí o grupo base é esse aí, que desde o começo foram os primeiros salvos e começaram então a trabalhar junto comigo. São os pilares do trabalho missionário em Oricuri, Pernambuco. E aí alugamos o prédio em setembro de 2021, um prédio pequeno que eu olhei assim e disse, rapaz, vamos passar aqui 1 ano e 6 meses. E após alugarmos esse primeiro prédio, passamos cerca de 2 meses sem ninguém se converter. Eu disse, 2 meses? E aí vi os crentes, né, os novos convertidos, pastor, 2 meses aqui, ninguém chega. Eu disse, calma, eu passei 2 anos em Exu e ninguém se converteu. E temos 2 meses que alugamos um prédio e vocês estão reclamando? Inexperiência, né? Então, graças a Deus começaram a surgir os primeiros visitantes ali. E aos poucos Deus tem me dado crescimento. Aí de fato o prédiozinho ficou apertado, certo? Culto de oração às quintas às 7h30, trabalho infantil aos sábados, culto de adoração aos domingos às 7h30. Hoje nós mudamos para 6, certo? Mês passado nós mudamos para 6. Grupo de estudo minha esposa faz, grupo de evangelismo, discipulado, os primeiros crentes, reunião feminina. E aí então os primeiros convertidos após então alugarmos os prédios. E de 3 famílias passamos para 5 famílias em pouco tempo. Graças a Deus o trabalho tem crescido. Comparando o começo do trabalho em Oricuri com o Exu, estamos caminhando muito bem. Graças a Deus. A mão de Deus. Eu sou apenas um instrumento. Minha família é apenas um instrumento ali naquela cidade. Mas é uma grande alegria quando a gente vê as pessoas entregando a vida a Cristo. Que alegria! E aí, pela graça de Deus, o prédio ficou apertado. Nós alugamos, então, o segundo prédio. E aí fizemos o primeiro mutirão em conjunto. Os irmãos todos animados. Aê, glória a Deus! Um prédio bem melhor, em um melhor lugar, mais espaçoso. E aos poucos Deus tem dado crescimento. Aos domingos, nós temos cerca hoje de 25 a 30 pessoas participando do culto. Todo domingo nós temos visitantes ali na congregação. E é o novo trabalho infantil no novo local, certo? E aí é a pequena congregação. Agora em outubro, final de outubro, fará 2 anos que nós nos mudamos para Oricuri. Então um trabalho que está começando, mas que Deus tem feito maravilhas. E uma grande maravilha é esse terreno aí, 9x60. Lembra quando eu morava em Exu? Eu recebi uma ligação de um pastor, Edson, vá lá em Oricuri, rapaz. Vamos tentar começar já, visualizar o próximo passo. Então eu saía de Exu, 60 quilômetros, todo sábado, e iria visitar Oricuri. Passava o dia evangelizando e conhecendo pessoas. E aí eu conheci um homem muito brabo, capitão da polícia aposentado. Não queria saber de crente. Ele foi capitão aqui em São Paulo, aposentou-se e foi morar no Pernambuco, voltou para o Pernambuco. Muito brabo. Depois de 3 vezes que eu fui na casa dele, ele chegou para mim e disse, pastor, é o seguinte, todo sábado que o senhor vier, eu quero que o senhor venha almoçar comigo. Nunca teve contato com crente, não gostava, detestava crente. Eu disse amém.
E ele se converteu, ele e a esposa, eu discipulei a eles. E no ano de 2015 eles foram embora para o Piauí. Mas ficou esse contato, essa ligação. Quando eu terminei Exu e fui morar em Ouricuri, eu recebo a ligação dessa irmã, dona desse terreno. Ela já estava viúva, o irmão já tinha morrido, falecido. E ela disse: Edson, que bom você está em Ouricuri. Eu disse: ô pastor, era a minha oração. De fato eu queria o senhor aqui no Piauí. Mas já que o senhor foi para Ouricuri, amém, vou orar pelo senhor. Eu digo: amém, minha irmã. Quem sabe depois eu vou para o Piauí, né? Ore aqui, por enquanto aqui. Aí ela disse: pastor, posso ir em sua casa? Eu disse: pode, minha irmã. Pode vir aqui, vamos tomar um café. Ela foi lá em casa, papeamos. Ela disse: antes disso eu tinha passado nesse terreno aí tinha a placa lá vende. Aí eu perguntei: quanto é esse terreno? Aí o responsável que estava para vender o terreno disse: esse terreno é 450 mil. Esse terreno é no coração da cidade de Ouricuri. É no centro da cidade. Eu disse: quanto é esse? 450 mil. Mas a dona faz 400. Aí eu fui pro vizinho, eu disse: ei, tu sabe dizer quanto é que estão pedindo nesse terreno? Rapaz, é 400 mil. É centro, lugar central, né? Lugar de... eu entendo, não sei o quê. Aí ela me liga, vai lá em casa, aí diz: pastor, o senhor sabe que eu tenho um terreno aqui, né? Eu disse: sei. Mas não vou nem... Ela: por quê, pastor? Eu disse: não vou nem... Ela: ô pastor de pouca fé. Aí eu disse: ô minha irmã. Ela disse: pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. É meu sonho ver a igreja construída naquele terreno. Esse terreno ele é 9 por 60, mas ao lado dele, ele é estreito, mas ao lado dele há uma unidade de saúde numa esquina, que só funciona até sexta-feira à tarde. Ou seja, nós temos um grande estacionamento. E ela disse: pastor, deixa eu dizer para o senhor, se esse terreno, se eu não tivesse um filho, um herdeiro no caso, eu iria dar esse terreno para o senhor. Eu disse: para mim não, jamais, para a igreja. Ela disse: mas deixa eu fazer uma coisa, eu vou dar um desconto para o senhor, se o senhor quiser construir a igreja ali, eu vou dar um desconto para o senhor. Eu digo: minha irmã, quanto é esse desconto? Ela disse: pastor, eu vou fazer esse terreno a 180 mil. Aí eu disse: Aí eu rebobinei a fita. As viagens de 2012 que eu saía de Exu para Ouricuri, Deus estava no controle. Aí eu disse: meu irmão, eu quero esse terreno. Me deu um ano. Ele disse: pastor, tem um tempo que o senhor quiser. Liguei para o Seminário Batista Cariri, Seminário Batista, ia ter a conferência missionária da AMEN. Aí eu disse: eu quero 9 minutos para apresentar um projeto. Aí apresentei esse projeto. Eu perguntei assim para os irmãos, após o término, uma bênção dessa: é possível nós comprarmos um terreno para plantar uma igreja batista regular no centro de uma cidade? Aí todos disseram: é, pastor. Eu disse: pois eu quero contar com vocês. O Pix é esse aqui, ó. Vocês que falaram sim são os primeiros a contribuir para comprar esse terreno. Mês passado, nós quitamos o terreno. Nós escrituramos o terreno e colocamos no nome da missão, nada em meu nome. Eu pedi ao presidente da missão, uma missão chamada MCG, que é uma missão local lá da minha região, MCG, Ministério Cristão Global, cujo presidente é o pastor da Igreja Batista Regular em Juazeiro da Bahia. Falei com ele, ele disse: é massa, é legal esse projeto. Eu disse: eu quero que usemos então a conta do MCG, nada em minha conta, não passou R$1 em minha conta. Transparência. Entrou na conta do MCG e o MCG foi e quitou. Não entrou só 180 mil, entrou 190, porque precisava da escritura também. E aí escrituramos e colocamos em nome do MCG. É um terreno muito bem localizado, no centro da cidade de Ouricuri. É uma bênção para nós, certo? Esse terreno. Graças a Deus, Deus está no controle de nossas vidas e do nosso ministério na plantação da Igreja Batista Regular em Ouricuri, certo? Então agradecemos e oramos pelas igrejas que são parceiras de nosso ministério. Há espaço para mais igrejas, certo? E daqui a pouco nós vamos orar
está em fase de processo. O arquiteto, cheguei para o arquiteto, um irmão da igreja também, de outra igreja batista regular, da nossa região. O arquiteto disse: "Ei, eu quero uma igreja bem legal. Tu pode desenhar para nós naquele precinho?" "Pastor, posso." "Coloca na conta de Deus, meu irmão." Ele disse: "Já está colocado." E ele está nessa fase de processo de elaborar como será a planta, toda a estrutura, a infraestrutura. Queremos uma igreja proposital. E aí eu pergunto para vocês: quando sair essa planta, é possível construir? Amém? Ficaram assim como um time do sim, né? Foi um time do sim, né, rapaz? Sim. Eu vou perguntar de novo: é possível a gente construir uma igreja batista regular? Sim. Ah, sim! Amém! Eu vou mandar para o Emanuel Júnior, o Messias, o pastor, assim que sair o projeto, e assim que divulgarmos o projeto, nada vai passar pela minha conta, vai ser também na conta do MCG. Transparência, irmãos. Eu zelo por transparência, certo? Esse aí é meu Pix, é o meu Zap. Esse Pix eu uso para o ministério, certo? Trabalho social, compras de flauta, daqui a pouco a gente vai começar, flauta, violão e outras coisas. Se você quiser abençoar o ministério, se você quiser fazer parte de um grupo seleto de igrejas, de um pequeno grupo seleto de igrejas que sustenta esse missionário no sertão pernambucano, esse é meu Zap e esse também é o Pix, tá bom? Conte com seu apoio, conte com suas orações. Orem. E de Oricuri nós já estamos olhando, tem 2 anos, eu já estou olhando uma terceira cidade. Tá certo? O nome dela é Terra Nova, que fica bem pertinho também. E de forma simultânea, como foi no Exu, agora em Oricuri, quero levar os irmãos para o campo comigo, junto para o campo comigo. Novos convertidos, 2 anos de conversão, alguns, né? Mas já quero levar para o campo comigo. Evangelizar. Terra Nova, Pernambuco. Então ore por esse pequeno missionário. Tá ok? Pergunta aí. Toda essa região é seca? Toda a região é seca. Infelizmente, há um rio São Francisco tão belo que o final do rio São Francisco desemboca no mar, essa água desperdiçada, mas infelizmente toda aquela transposição não chegou lá ainda. Há umas cidades melhores, há outras melhores. Por exemplo, Oricuri, certo? Eu estou quase no céu, em Oricuri. A água chega a cada 15 dias. Certo? Estou numa casa que comporta 3.500 litros de água. Tem uma caixa d'água de mais 1.000, então 4.500 litros de água. E a cada 13, 15 dias chega água. Aí passa 2 dias tendo. Então, quem viveu em Exu 13 anos, passa 5, 8, 10 brincando em Oricuri. Tá bom? Mais alguma pergunta? Se fala muito naquela transposição de água ali do Rio São Francisco. Essas cidades não são atingidas por esta situação, não? Então, deveriam ser. Há um projeto há muitos e muitos anos para fazer. Mas se tornou em um elefante branco, né? Caiu do esquecimento. É. Graças. Infelizmente, né? Então. O Nordeste é esquecido. E às vezes o povo sofre, né? Porque muitas vezes não sabem escolher. Infelizmente. É uma realidade. Mais alguém? Alguma pergunta? Não? Pastor, o seu sustento para o senhor e para a sua família, Sim. a nível percentual, o senhor diria que tem uns 100% ou tem só uma parte desse percentual? Hoje nós teríamos em torno de 65%, 70%. De fato, quando eu saí de Exu, nós planejamos ficar um tempo, break, um descanso. O pensamento era passar um ano sabático de descanso. Após 13 anos, passar um ano ali. E, infelizmente, algumas igrejas não entenderam isso. E houve uma perda de sustento na realidade.
mas Deus no controle, Deus é soberano. Eu não aguentei passar um ano, após um pouco menos de 6 meses, eu disse, bora, minha esposa disse, por favor, é claro. Então voltamos e começamos e damos continuidade. Então, como eu falei, há espaço para igrejas parceiras que queiram sustentar a corda desta família, deste pequeno servo de Deus no sertão nordestino, no Pernambuco. Alguém mais? Alguma pergunta? Não? Crianças, vai sair? Isso. As crianças podem... E orem muito, meus irmãos. Lembrem de orar por nós. Peço aos amados que abram então a palavra de Deus para 2 Coríntios, capítulo 2. Carta de Paulo aos irmãos que moravam na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade portuária muito importante por muitos motivos no mundo antigo. Em Corinto havia vários templos dedicados aos deuses pagãos, gregos e romanos. Um grande centro religioso, filosófico e econômico da época. De acordo com o Atos dos Apóstolos, a primeira visita de Paulo a Corinto foi feita na última fase de sua segunda viagem missionária. Ao deixar Atenas, dirigiu-se para Corinto, onde se encontrou com o casal judeu Áquila e Priscila, recém-chegados ali, e então passa 18 meses naquela cidade, planta a igreja de Corinto, e então ele segue então rumo para outras cidades, plantando então novas igrejas, chegando a Éfeso. Mas o que acontece? Começa então, quando ele sai, a haver pessoas querendo destruir aquilo que Deus, através de Paulo, tinha feito. E aí muitos crentes recém-convertidos não tinham entendido. E eles pensaram que era possível estar assim com Afrodite e caminhar com Cristo. Então haviam então os principais deuses gregos, romanos naquela época: Afrodite, deusa do sexo; Hermes, deusa da avareza ou do pensamento da prosperidade financeira; e Apolo, deus da música. Então eles pensavam que eles podiam caminhar junto com Afrodite e com Cristo. Eu posso seguir a Cristo e também Afrodite ao mesmo tempo. Eu posso seguir a Cristo e seguir a Apolo ao mesmo tempo. Eu posso seguir a Cristo e seguir a Hermes ao mesmo tempo. Paulo diz não. Então vários motivos foram levantados. Paulo então ele escreve uma primeira carta, convoca então ao jovem Timóteo, vai lá, leva essa carta lá. E ao jovem Timóteo, ele sofre com isso, a igreja não entende, as pessoas ficam com mais raiva de Paulo ainda. Paulo faz uma visita que é conhecida como visita dolorosa, após a carta que ele leva. E aí ele volta transtornado com essa visita a Corinto, e de repente ele pensa em escrever uma segunda carta, que é 1 Coríntios. E as coisas começam a ficar cada vez mais graves com ele. Só que, quando ele escreve 1 Coríntios, em vez de chamar Timóteo, ele chama o jovem pastor Tito. Ele diz: Tito, é o seguinte, Tito, tu leva essa carta, que é, certo? Uma terceira carta, chamada Carta Severa, certo? Não 1 Coríntios, mas a terceira carta, Carta Severa, dando uma bronca daquelas na igreja, para que os irmãos voltassem a adorar a Jesus, a Deus, da forma correta. Para que eles começassem a viver o Evangelho à luz da lupa do Evangelho. A viver o Evangelho de forma correta. Olha, nós temos o que chamamos de ortodoxia maravilhosa. A Igreja Batista Regular, nós temos uma bela ortodoxia. Uma boa doutrina, bom conteúdo, bons pastores, né? Mas nós também devemos ter uma ortopraxia, nós devemos viver, nós devemos praticar essa palavra. E os crentes de Corinto não estavam querendo saber disso.
Então Paulo escreve uma terceira carta, que é chamada Carta Severa, dando uma bronca daquelas, dando um puxão de orelha daqueles na igreja de Corinto. Só que ele convoca agora Tito. Tito, leve essa carta lá e lê essa carta perante a igreja de Corinto. Lê. Eu vou estar em Troia, na cidade de Troia, e eu vou aproveitar e vou evangelizar ali. É interessante que o evangelho começa a fluir na cidade de Troia. É interessante que onde Paulo chegava, ele era apedrejado, maltratado, expulsavam ele. Mas em Troia foi diferente. Em Troade foi diferente. Ele é bem recebido, bem quisto, pessoas se convertem. Um avanço rápido do evangelho ali. Ele trata com Tito, tu vai lá, lê a carta e vem até meu encontro em Troia. O que acontece? Tito não aparece no tempo marcado. Paulo, então, ele fica com o coração, sabe, em conflito. O que aconteceu com Tito? E a igreja de Corinto, como é que ela está? Será se receberam Tito bem ou mal? Será se receberam uma exortação bíblica de forma correta? Será se eles se arrependeram? Então Paulo fica preocupado. Ele deixa então Troia. Meus irmãos, ficam aí em Troia. Deus abençoe vocês. Continue a crescer. Mas Paulo, tu vai deixar a gente acabou de começar aqui. Não. Fiquem na paz. Meu coração não está em paz. Há uma igreja em conflito. Há uma igreja desabando. Então eu preciso ir lá. Então ele vai ao encalço. Ele conhecia os locais, as veredas, as ruas, o caminho. E ele vai ao encalço de Tito. De repente ele encontra Tito e Tito diz, legal. A igreja recebeu a tua exortação. Paulo, a igreja é outra. Paulo, a igreja se arrependeu. Paulo, a igreja te pede perdão. E agora, mais aliviado, com o coração mais livre, ele então escreve 2 Coríntios, a quarta carta, que ele escreve para Corinto, que é 2 Coríntios. Mais uma carta mais alegre, mais aliviada. E o texto nos diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 12 a 14, 2 Coríntios 2, 12 a 14, Segunda Coríntios 2, 12 a 14 diz assim: Quando cheguei a Troia, para pregar o evangelho de Cristo, nós sabemos por que ele foi lá, né? Para pregar o evangelho de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive, contudo, descanso no meu coração, pois não encontrei ali meu irmão Tito. Assim, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, aroma de vida para a vida. E quem está preparado para estas coisas? Porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus e em sua presença. Oremos. Ó querido Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui. Obrigado pela adoração. Obrigado por essa comunhão. Obrigado por esta igreja. Abençoa-nos, ó Pai, e nos faz praticantes da Tua palavra, e não somente ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queria propor nessa noite, há um tema que está aí, marcas dos seguidores de Cristo. Creio que vocês concordam comigo que os filhos de Deus têm que ter algumas marcas, né? Os filhos de Júnior e Mônica têm características deles, característica dela, personalidade, né? Fisionomia. Os filhos de Deus também devem ter
as características de um filho de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém arrebatará da minha mão. As minhas ovelhas ouvem, eu as conheço, elas me seguem. Sereis meus filhos se fizer. Então veja, você é filho de Deus, você é um cristão, você deve nutrir em sua vida as características de um filho de Deus, de ser um filho de Deus, certo? E aí há uma proposição que eu queria passar para vocês, as características do filho de Deus que realmente ama Cristo e a sua igreja. Quais são as marcas nesse texto que mostra que um filho de Deus, então, ama a Cristo e a sua igreja? Vocês podem repetir comigo essa proposição que está aí? Podem repetir comigo? Vamos lá? As características do Filho de Deus que realmente ama a Cristo e a sua igreja. E uma primeira característica que vai aparecer aí é uma preocupação com a igreja. Uma preocupação com a sua igreja. Versículos 12 e 13 diz assim: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive descanso no meu espírito, pois não encontrei ali meu irmão Tito. Assim, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Uma primeira característica de alguém que é filho de Deus, ele se preocupa com a igreja de Deus, certo? Uma preocupação não consigo mesmo, mas com a igreja. O apóstolo Paulo, ele revela nesse texto uma intensa preocupação com o bem-estar espiritual, emocional e físico da igreja. Uma preocupação que determina até as suas decisões pessoais. Ele chega em uma cidade e há um sucesso aparente, algo que um missionário gostaria de ver, uma porta aberta, pessoas se convertendo. Mas ele lembra, há uma igreja acabando. Há uma igreja em pedaços. Olha, fique com essa frase em sua mente e seu coração. Uma igreja saudável produz missões de boa qualidade. Uma igreja sadia produz missões de boa qualidade. Paulo estava preocupado. Acima das missões, há a necessidade de ter igrejas fortes e saudáveis. Famílias fortes, com coração ligado a Cristo, com coração pulsando pela obra missionária e evangelística. Uma igreja forte, pensando nos perdidos em seu local. Então Paulo, ele se preocupa muito aqui com essa igreja. Eu gostaria que você, meus irmãos, a Igreja Batista em Buia, eu queria que você avaliasse a sua postura como crente desta igreja. A igreja que Deus usou para te salvar, uma igreja que Deus usou para te abençoar. Eu queria que você pensasse, refletisse qual é o teu grau de preocupação que você tem com esta igreja. Você procura participar do crescimento dela? Você procura solucionar os problemas que há de forma interna numa igreja como essa? Ou você é do tipo de muitos evangélicos que tem por aí, que lembra da igreja no sábado à noite, depois de uma visita no shopping, quando está comendo aquele hambúrguer e tomando aquela coca? Eu tenho alguma coisa amanhã. O que é que eu tenho amanhã? Eu tenho alguma coisa amanhã. Eu tenho que ir para algum lugar amanhã. A escola bíblica é amanhã. Será se é esse o teu grau de preocupação que você tem para com esta igreja, a igreja que Deus usa para abençoar você, que ama você? Nós devemos ter, meus irmãos, um amor, uma paixão, uma grande preocupação com essa igreja, com a igreja do Senhor.
as características do Filho de Deus que realmente ama Cristo e a sua igreja. Em segundo lugar, Paulo entende sobre a possibilidade de proclamação da verdade em todo lugar. Observe versículos 14. Diz assim: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida. E quem está preparado para estas coisas? Paulo ele fica triste, ele tem que sair de Troia, mas ele lembra de algo. Mas graças a Deus, que em Cristo, por meio de nós, se manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, por meio da minha vida, Paulo diz, eu posso exalar o bom perfume de Cristo, seja em Roma, seja em Éfeso, seja em Filipos, seja em Corinto, em qualquer lugar. Everywhere, everybody. Eu posso exalar o aroma de Cristo. Seja em Exu, seja em Oricuri, seja em São Paulo, seja no Rio, seja em Cabo Verde, seja na África, seja em qualquer lugar. Nós, como crentes, podemos exalar o aroma de Cristo, meus irmãos. É uma atitude que deve estar no coração do crente. É uma responsabilidade do crente, do povo de Deus. As igrejas têm perdido essa visão. O maior câncer no meio das igrejas hoje é eu achar que a responsabilidade da pregação do evangelho no meio da rua, entre os perdidos, entre os meus familiares, é do pastor. Pastor, eu queria que o senhor pregasse para minha mãe. Pastor, eu queria que o senhor pregasse para meu pai. Pastor, eu queria que o senhor pregasse para meu colega de trabalho. Pastor, não! É nossa responsabilidade. E Paulo se alegra com isso. E nós devemos se alegrar com isso também. É interessante que ele usa uma palavra aqui, triunfo. E alguns evangélicos pensam que triunfo quer dizer a possibilidade de conquistar qualquer coisa. Vou lá na Chevrolet amanhã, vou comprar um carro zero, porque eu terei triunfo. Eu vou colocar o maior comércio, o mega comércio em São Paulo, e eu vou vencer, eu vou conquistar esse objetivo, porque eu terei triunfo. Deus me promete isso em sua palavra. E muitos crentes começam a interpretar, porque lê um texto como esse, dessa forma. Houve um jovem em Petrolina, que ele se tornou ateu, depois de muitos anos numa igreja como essa. Vou passar no vestibular, eu vou estudar. E assim ele fez, ele estudou muito. E eu vou passar, porque eu terei triunfo, porque Deus me prometeu. Foi lá fazer o vestibular, não passou. De repente ele olha para os amigos deles, descrentes, Deus não existe, está vendo? Descrente, passou, descrente, passou, ateu, passou, descrente, passou, mudando mais do que não sei quem, passou. E eu, crente, na igreja, não passei. Conclusão, Deus não existe. Quando Paulo fala de um triunfo, Paulo ele está usando uma analogia de um desfile militar. Já assistiram um desfile militar? Eu acho massa, eu acho maravilhoso. Meu pai me levava desde criança. Meu sonho, meu desejo era ser um policial. Desde criança. E meu pai me levava para ver aqueles desfiles e tal, na avenida principal de Petrolina. Não é comparado a São Paulo não, viu? Mas uma cidade boa e tal, os soldados, os caças e tal, aquele negócio todo. E eu ficava, eita, que massa, que legal, aqueles soldados marchando. Eu achava bonito demais. Paulo ele está fazendo uma analogia de um desfile militar. Triunfo nada mais é do que esse desfile militar. Era uma honraria para um general que ele conquistasse certos territórios, destruísse os inimigos e conquistasse alguns lugares, alguns territórios.
Então o general voltava para Roma e ele recebia então um desfile na via principal, na avenida principal que ia em direção aos circos máximos. E aí colocava o general numa carruagem bonita. E esse general ali nessa carruagem, na frente do general, um grupo então de soldados marchando na frente do seu general. Na frente dos soldados então havia alguns sacerdotes lançando perfumes, incensos, aromas, rosas. De um lado da avenida, pessoas jogando rosas. Do outro lado da avenida, pessoas jogando rosas. Atrás do carro do general, alguns soldados a cavalo. E atrás dos cavalos havia o grupo dos derrotados, dos perdedores, algemados, acorrentados, pensando: morte ou ser escravo pro resto da vida? Morte ou ser escravo pro resto da vida? Quando o general passava com sua carruagem, as pessoas jogavam rosas, flores, e aí os soldados pisavam, os cavalos pisavam, subia, exalava um aroma, e todos sentiam aquele cheiro. Leia comigo, versículos 15 e 16. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como os que estão perecendo. Para estes, somos cheios de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Pergunta simples. Você tem exalado o aroma de Cristo no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, entre os seus familiares, onde você caminha, na academia que você faz, no campo de futebol, em todo lugar? Isso te alegra? Você, como crente, em seu coração você tem a alegria de entender, de compreender que eu, como crente, eu posso exalar esse perfume para todos, em todo lugar? É impressionante como, à medida que os anos passam, nosso coração vai se esfriando, nossa paixão por Cristo vai se esfriando. E nós começamos a ser crentes egocêntricos e não cristocêntricos. E perdemos a visão no caminho. E perdemos a paixão. E as pessoas não sentem mais o perfume de Cristo em nós. Resgatem isso. Se você perdeu, resgate isso. Reanima teu coração, reanima teu fogo, tua paixão por Cristo. Ser crente aqui é muito fácil. Quando sair daquele portão ali, lembre: em todo lugar você pode exalar o perfume de Cristo. Por fim, as características do Filho de Deus que realmente ama Cristo e a sua igreja. Versículo 17, uma última característica é a honestidade. Porque não somos mercenários da palavra de Deus, verso 17, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus e da sua presença. Por que Paulo fala isso? Porque naquela época havia, olha capítulo 4, versículo 2, já havia pessoas mercadejando a palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 2, ele diz: pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus, mas, pela proclamação pública da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos os homens diante de Deus. No interior da Paraíba, na cidade de Cajazeiras, eu com cerca de 8 anos de idade, meu tio disse: tu é macho? Eu disse: sou. E eu estava numa fazenda. Tu é macho? Eu digo: sou.
Eu vou acordar 5 horas da manhã, amanhã tu vem comigo no curral? Eu digo, vou. Meu tio prepara 2 xícaras de leite. Aliás, 2 xícaras. Vamos pro curral, ele bota borra de café. Ele pega na teta da vaca e... Café com leite. Tu é macho? Sou! Leite puro mais do que isso eu nunca vi. Vocês já beberam leite puro? Já beberam leite aguado? Aquele leite puro que a pessoa pega 1 litro e parece que vem 2 litros de água. 1 litro de leite, 2 litros de água. É o leite distorcido, o leite aguado. Paulo está dizendo, eu não faço isso. Eu prego a palavra. Eu prego o evangelho. Com honestidade. Com sinceridade. Lembra? Nós temos boa ortodoxia. Mas nós temos que ter uma boa ortopraxia. Bom conhecimento, bom ensino. Mas se não vivermos, se não colocarmos em prática, não vai adiantar muita coisa, a gente não vai exalar o aroma de Cristo. É interessante que o papado, por exemplo, na época do papado, houve um tratado sobre o papado, no século XVI. Era muito corrupto. E o nome do tratado era esse, no papado, no século XVI. 100 grandes, selecionadas, vergonhosas, lucrativas, lavadas e ofensivas mentiras do Papa. Era o nome do tratado. 100. O pior é que hoje, no chamado meio evangélico, nós podemos dizer assim, 200 grandes, selecionadas, vergonhosas, lucrativas, lavadas e ofensivas mentiras no meio evangélico. Podemos ver isso. Mas não nos preocupemos com eles. Vamos nos preocupar que meu evangelho, que a minha vida seja honesta diante de Deus e dos homens. Que eu seja um crente prático. Que eu seja um crente honesto e verdadeiro. Que o nosso aroma, que o nosso perfume alcance pessoas para serem salvas e que as pessoas perdidas, como diz aqui, sintam o cheiro da morte. Eu sei, eu vou ser escravo pro resto da minha vida e vou morrer, vou pro inferno. Porque fulano ali é diferente de mim. Demais! Olha a vida dele! E Paulo está dizendo que nós despertamos, nós exalamos o bom perfume de Cristo, tanto para aqueles que são salvos, como para aqueles que são perdidos. Quantos de vocês foram salvos por alguém que não foi o pastor de uma igreja? Quantos aqui foram salvos por alguém que exalava o bom perfume de Cristo? Está vendo? Não é só o pastor que prega, que evangeliza. O pastor ama fazer isso, é claro, mas é nosso dever também. Eu conheço o testemunho de 2 irmãs nordestinas que elas não podiam ver um batuque de panela, que ela estava lá envolvida nessa festa. Qualquer coisa, ela estava envolvida na festa. Era conhecida como as mulheres da noitada. Gostava de tudo, bebia uma berita que só, sabe? Nossa! Era conhecida como as irmãs loucas. De repente, essas 2 irmãs se converteram no mesmo dia. Uma semana depois o telefone toca. Uma semana depois o telefone toca. Ei! Vocês estão sendo convocados para comparecer ao reggae tal. O reggae vai acontecer na casa de fulano de tal, na hora tal e assim por diante. Aí elas pegam o telefone e diz, com o peito aberto, estufado, com coragem: felizmente, nós não poderemos comparecer nunca mais a esses regues, pois acabamos de morrer.
Quantos aqui já morreram para o mundo? Já morreram em Cristo? Já foram sepultados? Já foram ressuscitados? E o ID fica onde? Responsabilidade de vocês. Minha. Nossa. Que Deus acenda essa paixão em seu coração. Que você desperte em seu coração esse renovo de pregar o Evangelho a toda criatura. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado por estar aqui. Obrigado por esse privilégio de estar com esses amados irmãos e amados pastores. Que haja um crescimento, ó Deus, no coração e no teu reino, começando também por parte desses irmãos que estão aqui. Abençoe-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Lembrem de orar por esse pequeno servo de Deus no Nordeste. Orem pelo nosso ministério. Obrigado. Amém, irmãos? Então, somos desafiados a